Como você sabe, nós estamos numa série. Se você nos visita pela primeira vez, que está aqui na Igreja Batista Urbana, nós sempre expomos o texto bíblico, conversando com a igreja por meio de séries. E no domingo passado nós iniciamos uma nova série aqui na nossa igreja, uma série que trata da visão da igreja sobre como nós lidamos com o dinheiro, como nós cristãos devemos nos relacionar com as nossas riquezas. Uma série chamada Moedas do Reino, Descobrindo a Verdadeira Riqueza. O objetivo dessa série é trabalhar sobre o contexto de Lucas, falando sobre a nossa relação com as nossas riquezas e como isso afeta a nossa realidade, o nosso entorno, descobrindo qual é a verdadeira riqueza daqueles que são os filhos de Deus, aqueles que vivem sob a ótica do reino de Deus e não desse tempo. No domingo passado nós falamos sobre ganância e generosidade. Se você não esteve aqui, nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo de número 12. Você pode ir nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Spotify, e você vai encontrar o sermão do domingo passado. Hoje, eu quero dar continuidade a essa série, falando com você sobre soberba e o remédio da soberba, a humildade. E nós vamos fazer isso olhando para o texto de Lucas, capítulo de número 14, do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Você que trouxe a sua Bíblia, por mais que vai ser projetado aqui, eu gostaria que você abrisse o texto comigo, lesse comigo, porque ao longo da exposição nós iremos refletir conjuntamente com ele. Lucas, capítulo de número 14, versículo 1 até o 14, diz assim: Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina a vivermos de uma forma que, embora incapaz para a nossa realidade, na capacitação do teu Espírito, somos guiados a sermos mais parecidos com o Senhor. Que mesmo sendo dono de todo o universo,
de forma voluntária e humilde, se entregou por aqueles que eram imerecedores. Nos ensina ao seu exemplo essa manhã a abrirmos mão da nossa soberba e considerarmos vivermos uma vida mais parecida contigo. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você com certeza já ouviu a história do Titanic. Talvez você tenha assistido o filme, talvez tenha lido alguns livros a respeito, mas sem dúvida alguma, a nossa geração, com aquele filme do cinema que durava mais de 3 horas, a gente foi impactado por a história desse filme, a história do que aconteceu com esse grande navio Titanic. Todo mundo já quase que encenou uma Rose, né? Já abriu os braços, né? E já falou, ó, Jack, né? Todo mundo já encenou de alguma forma esse momento dramático do filme. Mas a verdade é que o Titanic, ele se tornou tão especial, roubou nossa atenção. Tantas pessoas apaixonadas por essa história se debruçaram em pesquisas, em escrever, em visitar os destroços do Titanic debaixo, no oceano. Porque o Titanic, ele nos ofende com toda a sua grandeza. E isso no nosso tempo, imagine quando ele foi construído, né? O Titanic era um instrumento de superlativos. Todo mundo que escrevia sobre o Titanic, falava sobre ele na sua época, falava sobre como ele era grande. Ele era o maior navio da sua época. Ele era o maior navio com compartimentos, era o que cabiam mais pessoas. Ele era o mais rápido, mais veloz do seu tempo. Ele era o mais luxuoso. Tudo no Titanic era gigantesco. Tudo no Titanic era grande. Tudo encantava aos olhos. Ele foi um navio criado para fazer o transporte de gente muito rica, gente muito poderosa. Inclusive naquela noite, multimilionários do seu tempo, homens muito poderosos, famílias muito poderosas estavam ali naquele navio. Por isso que toda vez que nós olhamos e falamos sobre o Titanic, a primeira impressão que vem à nossa cabeça é algo grande, gigantesco. Não há nada que confirme aquela expressão que aparece no filme, mas muito provavelmente isso se deu porque um biógrafo chamado Walter Lord, um publicitário nova-iorquino, quando escreveu sobre a tragédia do Titanic num livro chamado Noite Inesquecível, ele dizendo sobre essa grandeza do Titanic, ele chegou à conclusão de que todas as pessoas tinham em mente que o Titanic era um navio que não poderia afundar. Por isso que a gente vê no filme aquele capitão dizendo para uma mulher, dizendo assim, esse navio nem mesmo Deus pode afundar, porque ele é um navio preparado, não tem a possibilidade disso acontecer. Essa frase se ecoou, muito provavelmente por conta da biografia do escritor, quando na sua conclusão ele chega à ideia de que ele era infundável, ele não podia ser afundado. Mas o que essa frase revela para mim e para você é mais do que toda a capacidade daquele tempo de fazer um navio gigantesco. Essa frase revela a arrogância, a soberba que havia no coração daqueles homens em acreditar que ele não podia ser afundado, que aquele navio ele era maior do que qualquer coisa e de que ele não poderia ser destruído. Essa arrogância, essa soberba, esse orgulho pelas coisas criadas, é um eco do meu e do seu coração. Desde o jardim, eu e você somos bons em acreditar que tudo aquilo que a gente faz é melhor, é mais importante. Desde o jardim, eu e você somos bons em acreditar em nós mesmos e que somos as pessoas responsáveis em deduzir aquilo que é melhor ou não para as nossas vidas. E a isso nós atribuímos a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho em acreditarmos que somos bons em decidir sobre os nossos caminhos,
em ignorarmos aquilo que Deus decidiu para nós, escolheu para nossas vidas, trilhou para os nossos caminhos. Desde o Éden, eu e você temos um grito adâmico no nosso coração, que clama pela uma soberba de um senhorio que se sente dono da vida, senhor das decisões, das escolhas, daquilo que fazemos. Soberba, irmãos, nada mais é do que uma visão de superioridade que nós temos. Essa visão de que nem Deus poderia afundar o Titanic, de que nada poderia destruí-lo, é uma visão do homem do seu tempo, de como ele era bom, de como ele era superior. E essa é uma visão que nós temos não só sobre as coisas, mas que nós temos também sobre as pessoas. Nós olhamos para as pessoas com desdém, a depender da cor do nosso cartão de crédito, a depender do carro que a gente tem, a depender da casa que a gente mora, a depender da roupa que a gente veste. A gente seleciona os lugares que a gente vai comer, quais restaurantes a gente vai frequentar, com que tipo de pessoas a gente vai conviver, com quais grupos sociais a gente vai conviver na nossa vida. Porque a verdade é que por mais que eu e você digamos que somos pessoas simples e humildes, dentro do nosso coração há uma visão de superioridade. Eu tinha uma amiga no trabalho que ela dizia que tinha uma grande dificuldade de ajudar pessoas quando pediam para ela uma ajuda no farol, em algum lugar, porque ela dizia que esse movimento de dar soava para ela como um sentimento de superioridade. Ela não conseguia enxergar pela via da solidariedade, de ajudar o outro, mas toda vez que alguém pedia ajuda para ela, o coração dela gritava para ela dizendo: olha como você é superior ao outro, ao ponto de poder dar a ele aquilo que ele não tem. Nosso coração é assim, irmãos. Nós somos soberbos porque julgamos que nossas coisas são melhores, que nós somos melhores, que a nossa riqueza pode nos livrar de todos os acontecimentos e de todos os perigos da vida. Nós somos soberbos porque dentro de nós grita uma arrogância orgulhosa que se sustenta nas coisas, que se sustenta naquilo que nós podemos alcançar com a força do nosso braço, que se sustenta no nosso dinheiro, no nosso plano de saúde, na nossa previdência privada, no diploma da nossa parede, e por isso nós descansamos, e por isso nós temos segurança. Mas a verdade é que essa soberba arrogante, esse orgulho arrogante, só produz uma coisa real na minha vida e na sua vida: uma verdadeira cegueira. E é isso que o texto nos mostra, que a soberba, a arrogância, a ideia, esse eco orgulhoso e ganancioso do nosso coração, de acreditar que nós somos bons naquilo que fazemos, e por isso nada pode nos destruir, que nós somos melhores, na verdade, é só uma cegueira dos nossos olhos, do nosso coração, para a verdadeira realidade. Olha o que está escrito nos versículos 1 a 6, vamos recapitular essa história. Como esses homens aqui que estão sendo citados nos textos, fariseus e mestres da lei, eram cegos por causa da sua soberba. Olha o versículo de número 1. Certo sábado, você já sabe o suficiente sobre a história judaica e a importância de guardar o sábado para os fariseus, para os judeus daquele tempo. Então, essa informação é muito importante para a gente. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, importante do seu tempo, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Talvez na sua Bíblia está escrito hidropisia, uma doença de acúmulo de água no corpo, por falha no rim, no coração, uma coisa desse tipo. Então Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. E assim então Jesus curou
novamente os questionou sobre aquilo e eles tornaram a não responder. Quando a gente fala que a soberba nos cega, é porque ela nos faz acreditar que o nosso poder, a nossa capacidade é suficiente para nos garantir aquilo que queremos. No versículo de número 1, você vai ver que foi um fariseu importante do seu tempo que convidou Jesus para ir até esse jantar num sábado. Você já lembrou aí na sua ideia de Nicodemos? É mais ou menos um homem como Nicodemos, tão importante, embora Lucas não diga o seu nome, mas era um fariseu importante do seu tempo, alguém que todo mundo queria estar perto, alguém importante que todo mundo queria conversar, participar do jantar. Então esse homem convidou Jesus para estar na sua casa em um jantar, e não só convidou Jesus, evidentemente. Era muito comum na ceia do sábado, quando eles guardavam o sábado, ceiar juntos, chamar famílias para participar do banquete da ceia juntos. Se você já assistiu The Chosen, você já viu essa imagem ali aparecendo algumas vezes na história do cinema ali desse filme. E no versículo 3, mostra que os outros convidados, além de fariseus, eram homens que eram mestres, peritos na lei. Ou seja, os peritos na lei eram aqueles homens dedicados ao estudo da palavra de Deus, da Torá daquele tempo, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, dedicados ao estudo da lei, para que nada, nenhuma vírgula pudesse ser descumprida. Os fariseus estavam muito próximos dos peritos da lei. Os fariseus eram uma seita judaica, assim como os saduceus. Ela era uma seita menor em relação aos saduceus, mas uma seita judaica com muita importância e relevância no seu tempo. E para eles, os fariseus e os mestres da lei, o que importava era o cumprimento da lei, era o cumprimento da Torá. E se você não sabe, naquele período, para os fariseus e para os mestres da lei, haviam mais de 600 leis que precisavam ser cumpridas por aqueles que eram o povo de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode tocar em animal morto, não pode comer, não pode fazer isso. Mais de 600 regras que precisavam ser cumpridas a fim de que eles de fato pudessem ser considerados filhos de Deus, povo de Deus. A arrogância desses homens era a compreensão de que eles eram muito bons, peritos da lei, dedicados ao cumprimento da lei, e por isso eles poderiam descansar na sua arrogância e na sua soberba. Quando alguém era pego descumprindo algum mandamento, quando alguém era pego falhando em algumas dessas 600 regras, logo havia todo um julgamento. Aquela pessoa era condenada, em alguns casos apedrejada, a depender do seu pecado, da sua quebra à lei. Porque aqueles homens se colocavam num altar de fiéis cumpridores da Torá e determinados em seguir cada vírgula, devotos a ela. Eu e você somos assim, irmãos. Eu e você somos soberbos e arrogantes o bastante para acreditarmos que nós somos cientes de toda a razão. Que o nosso diploma, que a nossa segurança, que a cor do nosso diploma, onde estudamos, define a qualidade da nossa vida e por isso nós nos sentimos superiores a outras pessoas. Na minha categoria profissional, como vocês sabem, eu sirvo como voluntário aqui nessa igreja e atuo como advogado. Na minha categoria profissional não é incomum você ver um advogado dizendo para as pessoas no ambiente ordinário da vida uma frase assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou advogado. Não. Eu fui comprar uns materiais de construção uma vez, e aí deu um problema nos materiais de construção que eu tinha comprado. E eu fiquei um dia inteiro na Telha Norte tentando resolver o problema do material que haviam sido entregue errado. E aí, nada de resolver o problema, e a pessoa estava até se esforçando para resolver, mas claro, eles iam ter um prejuízo na solução do problema.
Então criaram uma certa dificuldade, e eu ali conversando com o rapaz, até que o meu telefone tocou. E quando tocou era um cliente, você sabe, eu atuo na área criminal, então eu estava conversando com um cliente um pouco complicado do outro lado da linha, lá no Mato Grosso, e aí conversando com ele, e o cara começou a me olhar, e quando eu desliguei o telefone ele falou assim, você é advogado? Eu falei, sou, rapaz, eu estava de chinelo, né, então, ele falou, e como é que você ainda não surtou até agora? E eu precisava surtar, ele falou, rapaz, tem um que vem aqui, que todo mundo tem medo dele, porque quando ele chega aqui, ele diz, você sabe com quem você está falando? Eu sou advogado. Eu falei, pois é. Uns 5 minutos depois, o meu problema estava resolvido, e graças a Deus, eu não sei se eu agradeci o advogado que era soberbo, ou se eu agradecia, mas enfim, foi resolvido. Mas por que eu e você somos assim? Fariseus, mestres da lei, achamos que somos os mais inteligentes, os mais sábios, os mais soberbos possíveis para julgar aqueles que não cumprem a lei. A gente é bom para olhar para os outros e dizer para os outros aquilo que eles estão fazendo de errado, mas não somos capazes de olhar para a nossa vida e ver o quão soberbos e arrogantes nós somos, precipitados em julgar as pessoas e incapazes de olhar para a nossa própria incapacidade de sermos fiéis a Deus no cumprimento da sua vontade. Eu e você somos isso. E isso acontece porque a soberba nos cega. Ela nos faz acreditar que somos bons o suficientes, mestres da lei, fariseus, cumpridores das regras. Você já pode pensar naquele irmão que diz que eu sou dizimista, Jefferson, eu entrego os meus 10% todo mês para a igreja, eu tenho 30 anos de crente, eu sou batista do bigode grosso, eu fundei uma igreja, eu sou membro fundador daquela congregação, olha como eu sou bom. A verdade, meu irmão, é que não importa quantos anos de crente você tenha, não importa qual é o dinheiro que você tem, ou a sua generosa contribuição para essa igreja, ou para a igreja que você faz parte, não é isso que define se você é bom aos olhos de Deus ou não. O que define a nossa vida, como nós somos bons diante de Deus, é o quanto parecidos com Jesus Cristo nós somos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo aparece para João na ilha de Pátimos, e ele diz para João que ele deveria escrever as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, fazia pouco tempo que o Senhor Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado e ascendido aos céus, em torno de 50, 60 anos aproximadamente. E nesse período de 50 a 60 anos, a igreja, as 7 igrejas daquele lugar, da Ásia Menor, já estava mais parecida com torno do que com aquele que era o seu Senhor. A igreja estava tão parecida com o seu entorno que o Senhor olha para ela e diz assim, eu tenho vontade de te vomitar. Com outra ele diz, eu estou do lado de fora. Mas mesmo assim, ele chama essas igrejas de sua igreja. É a minha igreja, é o meu povo. Mas antes de João escrever para as igrejas, João tem uma visão do Cristo. No capítulo 1 de Apocalipse, é isso que está acontecendo. João vê o Cristo e ele define como ele era. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são reluzentes. Ele é isso, ele é aquilo e ele é aquilo outro. Sabe por que isso é importante? Porque eu e você, talvez por causa do tempo, por causa da nossa vida cristã tão gloriosa que nós se orgulhamos de ter, pelo tão dedicado que nós somos no serviço, no voluntariado, no trabalho voluntário, nas instituições que servimos, como nós somos crentes no nosso trabalho, na nossa escola, a gente se acha muito bom. Assim eram as igrejas daquele tempo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, no capítulo 1 o Senhor Jesus Cristo aparece e ele diz como ele é, ele diz quem ele é para João. Porque nós só seremos bons aos olhos de Deus para receber um diagnóstico dele, se nós somos parecidos como ele é, com quem ele é. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que o que define a qualidade da vida cristã não é aquilo que você faz, aquilo que você tem, mas é o quanto você é parecido com Jesus Cristo de Nazaré.
Uma boa eclesiologia, ela não pode passar desapercebido de uma boa cristologia na nossa vida. Você é bom, meu irmão? O termômetro da tua vida cristã é o quanto você se parece com Jesus Cristo de Nazaré. E não é o que você tem, não é quem você é, não é a cor do seu cartão, não é o carro que você tem, mas é, sem dúvida alguma, ser parecido com aquele que tem os olhos como chamas de fogo e que, ao seu exemplo, ele nos ajuda a vivermos uma vida diferente da arrogância do nosso coração. Uma segunda verdade importante para nós nesse texto é que ela não só nos faz acreditar que somos bons, a soberba nos cegando, mas ela nos faz valorizar as coisas erradas. Dá uma olhadinha nos versículos de número 2 e 3. À frente dele, à frente de Jesus, estava um homem doente com o corpo inchado. Como eu disse para você, é uma doença, hidropisia, uma falha nos rins ou no coração, e esse homem tinha retenção de líquido no corpo. Então, ele era um homem inchado, como diz o texto aqui na NVI, mas esse inchaço se dava por retenção de líquido. Então, ele era muito inchado. E à frente desse Jesus está esse homem doente, com o seu corpo todo inchado, mas Jesus, percebendo aquela situação, ele olha para os fariseus e para os mestres da lei e pergunta para eles: e aí, é permitido ou não curar no sábado? O que vocês me dizem? Os fariseus tinham duas escolas principais e eles eram divididos nessas duas escolas. Uma delas era bem tradicional, não havia nenhum espaço para flexibilidade. A outra escola já era mais flexível. Então, em alguns casos, essa escola mais flexível dizia o seguinte: no sábado é possível curar desde que essa doença seja mortal. Ou seja, não há mais saída para essa pessoa, então a única alternativa, sará-la, curá-la, ajudá-la, é no sábado, então sim, aí nós podemos fazer. Caso contrário, não é permitido curar no sábado. Então, quando Jesus está ali naquele jantar, ele percebe o seguinte, que aqueles homens, eles estavam mais preocupados com aquilo que ele iria fazer no sábado, mais interessados em ver a atitude de Jesus para com aquele homem num sábado, do que se importando de fato com a saúde daquele homem. A verdade é que eles criaram uma espécie de enrascada para Jesus, criaram uma emboscada para ele, porque esses homens fariseus e mestres da lei, que se achavam tão bons, jamais convidariam um doente para estar no seu jantar, porque para eles geralmente a doença estava relacionada ao pecado. Então esse homem muito provavelmente era um descumpridor da Torá, era alguém que estava sendo punido por Deus por conta dos seus pecados. Mas por que ele está ali? Porque esses homens valorizavam as coisas erradas. E essa soberba que nos cega faz eu e você valorizarmos aquilo que não é para ser valorizado. Esses homens convidaram esse doente para participar do jantar, não porque se importavam com ele e queriam que Jesus o curasse, mas porque eles estavam interessados em saber o que Jesus iria fazer no sábado, se iria curá-lo ou não, para condenar Jesus, para encontrar um motivo para condenar Jesus. Era isso que estava acontecendo. O sábado era mais importante para esses homens do que a doença daquele homem. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que a soberba que nós temos no nosso coração nos faz valorizar as coisas erradas ao ponto de nós não termos empatia com aqueles que sofrem. Ontem eu estava aqui na igreja e uma irmã chegou aqui e me contou um testemunho. Ela disse para mim sobre algumas coisas da sua vida que estão acontecendo, e entre as notícias que ela me deu, ela falou sobre a generosidade de uma pessoa com ela, em ajudá-la, mesmo essa pessoa estando passando por um problema mais difícil do que o dela.
E a razão para que essa pessoa fizesse isso e a procurasse voluntariamente para ajudá-la no seu momento, apesar de estar sofrendo num grau maior, se chama empatia. A soberba cega a nossa empatia para com os outros. A gente não é capaz de se importar com a pessoa que está sofrendo do nosso lado, não é porque a gente não pode ajudar, é porque a soberba faz com que a gente não se importe. A gente só se importa com a nossa agenda, a gente só se importa com a comida que está dentro do nosso armário, a gente só se importa se o nosso IPVA está pago, a gente só se importa se tem combustível no nosso tanque, a gente só se importa se os nossos filhos estiverem estudando nos melhores colégios, a gente só se importa se o perfume importado que já está acabando, eu tenho condições de comprar outro, mas a gente não sente a dor das pessoas da nossa carne. A palavra grega que o Novo Testamento usa para isso é splanchna, um sentimento que geralmente quando Jesus via alguém doente, é a palavra grega que é utilizada. Splanchna é sentir na sua carne a dor que o outro está sentindo. Esse é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que a soberba nos arranca, tira, cega dos nossos olhos. A gente ouve as histórias, a gente ouve as notícias, mas o nosso engajamento é limitado. O nosso engajamento é na medida da minha possibilidade. Ele não é sacrificial. Sabe por quê? Porque nós valorizamos as coisas erradas. E a gente vai ver isso aqui mais para frente desse texto. A gente valoriza o sábado, mas não valoriza o doente, ao ponto de trazê-lo para um ambiente, não para que ele seja curado, mas a fim de condenar Jesus Cristo. Eu e você, todos os dias nas nossas vidas, estamos fazendo escolhas que definem qual é a nossa agenda de prioridade, e isso contraria qual é a agenda de prioridade do reino de Deus. Porque a nossa soberba faz com que eu e você valorizemos as coisas que não devem ser valorizadas. Mas há uma terceira coisa que a soberba nos cega nesse texto. Quando somos homens e mulheres com um coração soberbo e arrogante, essa soberba, ela corrompe os nossos interesses. Dá uma olhadinha nos versículos 4 a 6. Jesus, quando percebe que armaram para ele, trouxeram um homem doente ali só para ver como que ele ia reagir, Jesus Cristo faz uma pergunta, ele se antecipa, e ele diz o seguinte: final do versículo 3, é permitido ou não curar no sábado? E olha a reação desses homens, eles ficaram em silêncio. Imagine a situação no Rio Grande do Sul, todo mundo sofrendo, as histórias que a gente tem acompanhado. Minha esposa ontem no pequeno grupo pediu oração justamente porque ela não está conseguindo lidar com as notícias, emocionalmente ela está muito abalada por causa do que está vendo. Imagine todas essas notícias, essas histórias que você já ouviu, e eu precisasse perguntar para você, e aí, a gente deve ou não ajudar os irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul? É isso que está acontecendo aqui. Tem uma pessoa doente na nossa frente, e eu tenho certeza que vocês trouxeram ele aqui, não porque se importavam com ele, mas o interesse de vocês é corrompido por causa da soberba de vocês. Os seus interesses não estão de acordo com a necessidade, mas buscando encontrar razão para me culpar, para me condenar, para que vocês digam: olha como nós somos cumpridores da Torá, olha como nós somos guardadores do sábado. Jesus curou no sábado, mas nós estávamos aqui para impedi-lo de fazê-lo. Os interesses de vocês são corrompidos por causa da ganância, do orgulho, da arrogância do coração de vocês. Vocês se importam mais com o sábado do que com o doente, porque o pecado corrompeu aquilo que de fato deveria ser o interesse primeiro: se solidarizar com aqueles que sofrem, colocar o outro na sua frente como uma agenda de prioridade antes da sua. Mas vocês não fizeram essa cena aqui porque se importam, porque os interesses de vocês são bons. Nós fazemos isso todos os dias, irmãos. Colocamos os nossos interesses na frente dos interesses daqueles que de fato estão precisando.
É muito comum a gente fazer isso todos os dias. Quando a gente, por exemplo, vai falar sobre dízimo, eu não sei se você sabe, mas essa igreja, a Urbana, nós não recolhemos oferta no meio do culto. A gente não passa sacolinha, a gente não cobra dízimo. E a gente, quando decidiu fazer isso, é porque a gente entende que a oferta não faz parte da adoração? Não, ao contrário. Ofertar é um instrumento da nossa adoração, faz parte do princípio regulador do nosso culto, sim. Agora, nós não fazemos isso porque cremos em discípulos de Jesus Cristo maduros que entenderam que tudo que possuem pertencem a Deus. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Mas geralmente, as pessoas que são apegadas ao dinheiro, especialmente no que diz respeito à contribuição na igreja, quando nós vamos conversar com elas, elas falam o seguinte: não, eu já dei os meus 10%. Eu já dei o meu dízimo, eu já dei a minha contribuição. Geralmente pessoas que falam isso, que já deu os seus 10%, elas estão apegadas aos seus 90%. Isso não é um movimento de generosidade, eu já dei os meus 10%, olha como eu sou generoso. Não, isso é um movimento da soberba do nosso coração, agarrado aos 90%. Geralmente quem diz, eu já dei os meus 10%, eu já dei a minha oferta, eu já levei a minha contribuição, é porque está agarrado a outras coisas, que sem elas ele não pode viver. Quem diz, eu já dei a minha parte, está dizendo, eu não posso ir além daqui, eu não posso me comprometer mais, eu não posso me sacrificar. Sabe por quê? Porque os nossos interesses estão sendo colocados em primeiro lugar, em relação aos interesses daqueles que precisam, das verdadeiras agendas do reino de Deus. Mas qual é, Jefferson, o remédio para corações soberbos e cegos? O remédio então é eu começar a fazer, a agir? Não, meu irmão, porque qualquer ação que não seja tratada na origem, vai ser só fruto de uma emoção no seu coração que não vai durar muito tempo. O remédio para a nossa soberba, a nossa cegueira, está nos versículos de 7 a 11. E quando nós olhamos para esses versículos, nós descobrimos que o colírio para a cegueira da nossa soberba é a humildade. Dá uma olhadinha nos versículos de 7 a 11. Quando Jesus então cura aquele homem, ele fala, agora eu vou tratar o coração de vocês e a cegueira da soberba de vocês. E ele diz o seguinte: quando ele estava ali, ele notou que os convidados, naquele jantar, eles estavam escolhendo os lugares à mesa. E os lugares que eles estavam escolhendo eram os lugares de honra. Eram os lugares mais importantes. Então Jesus conta uma parábola para eles. E do versículo 7 até o versículo 11, ele está dizendo para esses homens o seguinte: quando você chegar numa festa, você não deve procurar os melhores lugares para se assentar. Não importa quem você seja, não busque os lugares de destaque, não busque os lugares de honra. Porque se o anfitrião chegar em você, porque é um convidado mais especial que você, e vê-lo sentado no lugar de honra, ele vai dizer para você assim, olha, dá licença aqui, e deixa esse homem sentar, porque ele é mais importante do que você. Então você será envergonhado, será humilhado, e você terá que buscar um lugar de menor valor. Então como eu devo fazer? Você deve chegar num lugar e procurar sentar no lugar de menos destaque, para que se você de fato for uma pessoa importante, então aquele homem que convidou você para esse jantar, ele vai te chamar para se assentar no lugar de destaque, no lugar de honra. Então todos verão, todos olharão para você e verão o quanto você é honrado. O que Jesus está dizendo para esses homens não é um código de conduta ética. O que Jesus não está falando para esses homens não é um código de comportamento. Olha, quando chegar numa festa, o garfo do lado direito serve para isso, o garfo do lado esquerdo serve para aquilo. Jesus não está dando aula de etiqueta. Jesus não está dando aula de como se comportar numa festa. Jesus está passando o colírio da humildade nos olhos daqueles homens soberbos, que escolhem as suas prioridades, que escolhem as suas agendas, que valorizam os seus interesses.
Então, o que Jesus está dizendo para esses homens é que a agenda do reino de Deus é uma agenda subversiva. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Eu quero dizer para você que, de acordo com a palavra de Deus, se você quer ser o primeiro, você tem que decidir ser o último. Isso é ser subversivo. Se você quer ser grande, na realidade do reino, você precisa aprender a ser pequeno. Se você quer viver, então você precisa decidir morrer. Se você quer ter, você precisa dar. Porque a lógica do reino é diferente da lógica desse mundo, que acredita que ser primeiro é passar por cima das pessoas, que ser honrado é se sentar do lado de gente importante, que ser bom é ter um diploma na sua parede que diz quem você é. Jesus está subvertendo a ordem. O Evangelho está subvertendo a ordem e mostrando para esses homens que a verdadeira riqueza do reino de Deus é a humildade. E se você já estudou um pouquinho sobre humildade, você sabe que ela se caracteriza como o reconhecimento das nossas limitações. Quem é o humilde, Jefferson? É aquele que faz por alguém? Não. Fazer por alguém é uma consequência de alguém que reconhece quem é, que reconhece sua incapacidade, suas limitações, de modo a não se projetar sobre as outras pessoas, de não se julgar melhor ou maior do que as outras pessoas, mas considerar à luz de quem ele é, a necessidade do outro como se fosse a sua própria, como se fosse sua. O que o Senhor Jesus Cristo, então, está dizendo para esses homens é: olha, vocês são mestres da lei, vocês são fariseus, guardadores da Torá, vocês são cristãos, então deixa eu dizer para você que está sentado hoje aqui essa manhã, a agenda do reino de Deus revela para mim e para você que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui, naquilo que é o nosso interesse e a nossa vantagem. A agenda do reino é aquela que passa pelo crivo da humildade, reconhecendo quem nós somos e colocando o interesse dos outros à nossa frente, porque nós não se projetamos sobre as pessoas, nós não se sentimos melhores do que as pessoas, nós reconhecemos que eles são melhores do que nós. E como isso se dá aqui, Jefferson? Jesus diz para eles o seguinte: vocês não devem se considerar melhores do que os outros, a ponto de se sentar nos lugares de destaque. Porque quem busca sentar no lugar de destaque é porque se acha melhor do que aqueles que estão chegando. Então eles que se sentem nas outras cadeiras, eles que se sentem nos outros lugares inferiores, porque eu sou bom, eu vou sentar nesse lugar de destaque, porque eu mereço, porque eu sou o tal, porque eu sou o cara. Jesus está dizendo: não, essa não é a riqueza do reino de Deus. Você deve considerar que os outros são melhores do que você, e por isso eles são mais merecedores daquele lugar de honra do que você. O que Jesus está dizendo é: escolha os últimos lugares. Pare de bater no seu peito e se julgar bom demais. Pare de bater no seu peito e se achar suficiente demais. Porque a agenda do reino, o valor do reino, é se fazer menos para que o outro possa se fazer mais. É se fazer menor para que o outro possa se fazer maior. Essa é a agenda do reino de Deus. E isso sara a nossa cegueira, irmãos. Dá uma olhadinha no versículo 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O versículo de número 11 é a conclusão de que a humildade é o colírio para curar a cegueira da nossa soberba. Porque se eu e você considerarmos ela em primeiro lugar, nós vamos entender que a honra que merecemos, ela não vem dos homens,
Ela não vem de sentar nos melhores lugares, de ter os maiores títulos, de se sobrepor às pessoas. A verdadeira honra no reino de Deus é escolher negar-se a si próprio para que outro possa ser beneficiado em seu favor. É ser menos para que outro se faça mais. E da onde você está tirando isso, Jefferson? A partir dos versículos 12 a 14. A gente vai ver que o padrão da humildade não busca os seus próprios interesses, mas é sacrificial. Dá uma olhadinha no que está escrito. Então Jesus disse aos que tinha convidado, aquele fariseu: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes. Dá uma pausa. Quem é que faz uma festa e não convide da gente querida? Não é? Casamento, festinha de aniversário. Aliás, quando a gente vai casar, a gente vai escolher os padrinhos. Como é que a gente escolhe os padrinhos? Geralmente, pessoas que andaram com a gente, ok, mas na maioria das vezes, acho que esse pode me dar a geladeira. Puxa, esse daqui a televisão, a cama box. É assim que a gente fala a verdade, não é? Eu não sou melhor do que vocês, não, meus irmãos. A gente fica fazendo matemática para os convites da gente. Aliás, os convites dos padrinhos são até mais bonitos, né? Que a gente quer impactar eles, quer começar quebrando o coração deles. Vai que ele, né? E se solidariza comigo e faz aquela pergunta: você está precisando do quê? Você já ganhou o quê? Para eu saber o que eu vou ajudar você. E quando eles não dão nada, a gente até fala assim: não, imagina, não preciso de nada, não, Deus está provendo. Dentro da gente está gritando: fala geladeira, né? E quando eles não dão nada para a gente, depois, na lua de mel, a gente está com a nossa esposa e fala assim: você viu fulano? Rapaz, não deu nem R$100 quando foi cortar a gravata. Convidei o indivíduo, a gente chegou lá, esse tem, mas não deu nem R$50 para me ajudar na lua de mel. Bicho miserável. É essa a nossa realidade, irmãos. Então Jesus está dizendo aqui, ó, não convide amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. E por que Jesus está dizendo isso? Ele está sendo contra convidar gente importante? Não, não é isso. Jesus vai ensinar aqui o porquê que ele está dizendo isso. A lógica subversiva do reino. Ele está dizendo: se você fizer isso, se você convidar as pessoas importantes, as ricas, aquelas que têm dinheiro, esses homens poderão também, por sua vez, convidá-lo. E então você será recompensado. Quando a gente ganha a geladeira, é como se a gente tivesse sido recompensado pelo convite. Quando a gente ganha a gravata, a gente é recompensado pelo convite que fez aquela pessoa. Então Jesus não está sendo contra convidar pessoas importantes. O que Jesus está fazendo, Jefferson? Jesus está colocando o nosso coração no lugar certo. Jesus está dizendo que o coração daqueles que são parecidos com Ele não seguem a soberba e a arrogância desse mundo, mas eles seguem um padrão de humildade tal, que eles não buscam os seus próprios interesses, eles não buscam ser recompensados por aquilo que eles fazem, eles não estão preocupados com a geladeira, com a gravata, com o presente da lua de mel, eles não se preocupam com essas coisas, por quê? E Jesus vai dizer o seguinte: quando você der um banquete, subverte a ordem, convide os pobres, convide os aleijados, convide os mancos, convide os cegos. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está mudando a nossa motivação egoísta. Jesus está dizendo o seguinte para esses homens: o que vocês buscam é criar banquetes, é criar situações para fazer negócios, networks. Vocês buscam os seus próprios interesses, mas a agenda do reino de Deus, ela muda as nossas prioridades. Não chame aqueles que podem te recompensar, chame aqueles
que você não é capaz de esperar nada em troca, mas mesmo assim você vai fazer. Tem uma história de um fazendeiro que tinha uma vaca que ficou prenha, e ele ficou extremamente feliz. E ele falou: puxa vida, vou aumentar minhas vaquinhas, tem um bezerro lá. E aí, de repente, no meio da sua alegria, ele descobriu que a vaca tinha 2 bezerros, estava prenha de 2, aí ele ficou mais contente ainda. Aí ele chegou na sua mulher e falou assim: mulher, ela não está ali, ó, prenha de um bezerrinho, só tem 2, olha como Deus foi generoso com a gente, e eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Quando nascerem, um bezerro vai ser nosso e um bezerro vai ser do Senhor. Ele nos deu mais do que a gente precisa. A gente não precisa dos 2, a gente vai vender um e vai dar tudo para o reino de Deus. A mulher ficou feliz com aquilo. Mas aí passou o tempo, e aí um dia aquele homem chegou na sua esposa, triste, cabisbaixo, falou: mulher, que foi, meu bem? Tenho uma notícia triste para te dar. O que aconteceu? O bezerro do Senhor morreu. Porque a gente sempre coloca os nossos interesses na frente do interesse do reino de Deus, não é, irmão? O bezerro que morre não é o nosso, o bezerro que morre é o do Senhor. Porque a gente valoriza as nossas agendas, porque a gente é soberbo bastante para confiar no nosso dinheiro, para confiar no nosso diploma, para confiar naquilo que a gente tem. E por isso a gente valoriza as coisas erradas, dá valor para as coisas erradas, a gente considera as coisas erradas. Mas o padrão que o Senhor está dizendo para esses homens é: mude as suas prioridades se você quer ser chamado de cristão. Passe a considerar aquilo que o teu Senhor considera. Passe a se importar com aquilo que o seu Senhor se importa. Passe a desconsiderar aquilo que é importante para você, porque a agenda do reino de Deus, a riqueza do reino de Deus, ela é subversiva. Então não convide aqueles que podem te retribuir com um novo convite, com alguma coisa, mas convide aqueles que você não pode esperar nada em troca. Os coxos, os mancos, os aleijados, os pobres. Coloque na sua agenda de prioridade esses homens em primeiro lugar, porque eles não vão poder te retribuir. Sabe o que é o nome disso, irmão? Sacrifício. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que esse padrão sacrificial, de não escolhermos as nossas agendas para termos algo em troca, ela produz algo em nós. A libertação da nossa soberba está no versículo de número 14. Feliz será você. Sabe onde a gente encontra felicidade, irmão? Satisfação e contentamento. Não é quando a nossa poupança está cheia, a nossa previdência privada está voando. Não é quando a gente tem 10 imóveis alugados e vai viver de aluguel. Não é apegado aos 90%, dando 10% para o Senhor. E eu não estou fazendo apologia percentual, porque a Bíblia me ensina que não é sobre o quanto, mas é sobre generosidade. O que define o nosso coração não é o percentual que a gente dá. O que define o nosso coração diante de Deus é saber o quanto eu e você nos parecemos com Ele. E quando a gente entende isso, a gente encontra satisfação e contentamento, alegria, felicidade. Se desprender dessas coisas é a solução da cura para homens e mulheres soberbos. Feliz será você quando você considerar prioridade aqueles que não podem te retribuir em nada. Jefferson, como é que eu consigo isso? Nós só seremos livres, irmãos, da nossa soberba quando nós doarmos? Não.
quando nós nos encontrarmos com uma pessoa. Você só será livre da sua soberba quando você se encontrar com aquele que é o Senhor de toda a criação, soberano sobre todas as coisas. E mesmo sentado no trono do universo, tendo direito a toda a dignidade, a toda a honra, a toda a glória, a todo o louvor, Ele se cingiu de uma toalha, pegou uma bacia com água e lavou os meus pés empoeirados do pecado. Se fez servo para que eu, com os meus pés lavados, pudesse ter honra e dignidade de ser chamado filho de Deus. Sabe quando você vai se livrar da cegueira da sua soberba? Quando você mudar as suas prioridades, quando não for sobre nós, quando não for sobre as nossas intenções, mas sobre ao exemplo daquele que, mesmo sendo Deus, não considerou que isso era algo a que deveria se apegar, mas se humilhou a si mesmo, kenoses, ele esvaziou de si mesmo, e mesmo sendo Deus, se fez homem, para que nele eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus e se assentar com Ele nas regiões celestiais, em lugares de honra, junto com Ele, julgarmos vivos e mortos. Ele deu o exemplo para que eu e você sejamos capazes de sacrificar com alegria, como Ele se sacrificou. Quando entendermos que Cristo deu a sua própria carne para que eu e você fôssemos honrados diante de Deus, então nenhum sacrifício será grande demais para você, meu irmão. Quando você olhar para a cruz e ver a carne rasgada, o sangue vertido por homens pobres, soberbos como eu e você, nada será grande demais para você se apegar, porque Ele já deu tudo o que Ele tinha por mim e por você. Se você hoje quer se livrar da soberba e descobrir a verdadeira moeda de riqueza do reino de Deus, a humildade ao exemplo de Cristo, eu quero te convidar a orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pela oportunidade que eu e meus irmãos temos de sermos confrontados por Tua palavra, de entendermos que nossas agendas, nossos valores, nossas intenções são corrompidas. Estamos cegos pela nossa soberba. Acreditamos que já estamos fazendo o suficiente e por isso não precisamos sacrificar, não precisamos ir além, não precisamos fazer mais. Sara a nossa cegueira, Senhor. Que o sangue vertido na cruz limpe os nossos olhos e nos faça dar mais do que querer receber, considerar mais os outros do que a nós mesmos. E quando isso acontecer, faz-te glorificado, Deus. Faz-te glorificado por meio dos nossos recursos. Faz-te glorificado por meio do nosso serviço. Faz-te glorificado por meio da nossa generosidade. Que não seja uma história sobre o que estamos fazendo, mas uma história sobre o que o Senhor está fazendo através de nós. Que histórias estão sendo mudadas, vidas estão sendo transformadas, não por nós, mas porque entendemos que nós, pobres soberbos, um dia recebemos tudo aquilo que jamais éramos capazes de fazer ou ter. Não porque somos bons, mas porque Tua graça nos alcançou, porque Tua voluntariedade, a Tua humildade sacrificial nos alcançou. Alegria por nos trazer de volta à mesa da comunhão. Faz isso na vida desses irmãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.